em oração, apresentando a nossa aula de hoje. Obrigado, Pai querido, pela rica oportunidade que nos é concedida. Obrigado pela vida que tu tens concedido a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos e irmãs. Abençoa esta aula, colocamos aos teus cuidados. Possa teu Espírito nos orientar, nos falar, nos guiar, nos ministrar através da tua gloriosa palavra. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, usa de bondade e misericórdia para conosco. Fala-nos, Senhor, guia-nos e ajuda-nos a transmitir a tua palavra como ela é, para a tua honra e para a tua glória. Oramos agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém Amém. e amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Tá ali o irmão Alan. Ô, Pai do irmão Senhor, Alan, na paz, tudo saudade da bem? sua pessoa. O irmão já é bonito pessoalmente. Na tela a beleza fica redobrada, né? Oh, meu Deus do céu. É Jesus que cuida do irmão e a sua esposa que arremata e cuida melhor ainda. Meu Deus. Amém. Mas muito Recebo. feliz, muito, Amém. muito Paz do feliz Senhor em para todos. revê-lo, né? Aguardando também no momento apropriado a entrada da sua esposa, né? Que eu acredito que vocês vão compartilhar a telinha, perfeito? Então Sim, vamos sim, sim. deixa eu já dar aqui a presença ao nosso irmão Alan, que esteve ausente. Perfeito. Para os irmãos que não conhecem, este é o irmão Alan de Souza, esposo da nossa irmã Cristiane Grilho. Nós não tivemos oportunidade de dar as boas-vindas na telinha, né? Mas o que nós dizemos ao Sim. nosso irmão Alan? Alguém diz alguma coisa aí para o nosso irmão Alan? Seja Seja bem-vindo em bem-vindo em nome de nome do Senhor Jesus. Jesus. Amém. Agora ele ficou Amém. com vontade de ficar, né? Porque se o bem-vindo não convencesse, ia sair fora na próxima. Mas graças a Deus, esse bem-vindo convenceu até os anjos. Então, até Com os anjos certeza. vão ficar aqui conosco. Meus irmãos, vamos passar a nossa apostila, página 6. Página de número 6. Eu vou dar um saltinho. Nós já estávamos falando dos 3 mandatos sociais, mas eu quero saltar para a página 6, a queda. Como já havia falado anteriormente, é impossível desenvolvermos todo o conteúdo da apostila em sala de aula, é impossível. Então a gente só vai abordar em sala de aula os pontos mais chamativos e mais importantes, não é? Que são os pontos chaves da nossa matéria de síntese do Antigo Testamento, né? Um ponto chave que nós vamos trabalhar hoje, se assim o tempo nos permitir, é sobre a queda do homem. E ainda eu quero, né, pelo menos dar uma introduçãozinha no dilúvio, porque é uma temática que ainda gera dúvidas, controvérsias, polêmicas, até um tanto absurdas. Porém, nós temos muitas e bem esclarecedoras respostas na palavra do nosso Deus. Vamos então, por favor, à nossa apostila e vamos ler algumas partes e até mesmo desenvolvê-las. Qual era a fruta que Adão e Eva comeram? Olha só, isso aí, alguém diz, não, não foi a maçã, outros foi a jaca, outros foi o mamão, outros foi a pitanga, outros foi a carambola. Gente, é uma chuva de especulações, né? Tem um pastor, não vou dizer o nome dele por respeito, no YouTube, que insiste que foi uma jaca. Alguém conhece jaca, irmãos? Pode ser estranho que eu estou dizendo. Tem um pastor, você vai descobrir quem ele é. Eu não vou dizer por respeito. Ele insiste que a fruta que Adão e Eva comeram foi a jaca. Ué, qual o fundamento? Da onde ele tira isso? Aí eu penso com meus botões, rapaz, então a Eva deve ter pego com as 2 mãos, né? E dependendo da jaca, por menor que seja, ela é um negócio complicado. Você tem que comer com 2 mãos. É E uma o fruta grande. interessante, pastor, que a jaca não é atraente, já a maçã já é atraente. Mas ele insiste que é a jaca por A e por B, mas ele não dá base bíblica. Que coisa E o pé estranha, de né? jaca é grande, né? Pela É, e não é Muito Ô, atraente, grande, ela não né? é pastor, bonita, Não, não é legal para é pegar. até estranha, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? E pensa no lugar onde tem jaca. Eu não sei se em E Minas é, Gerais tem jaca, mas no Rio de Pastor, Janeiro tem.
Então eu não sabia. Eu sei que no Espírito Santo eu vi muita jaca em São Paulo, até no norte do Paraná, acredite se quiser, lugar frio, mas vi jaca, eu falei, uau! Mas, bom, são especulações. Vamos entender isso aqui Pastor, para nós. Sim. eu ouvi uma pessoa uma vez na internet falando que seria coco. Sim, porque aí eles explicando que com base bíblica, segundo eles, porque está na palavra, né? Quando a mulher ela tomou do fruto e comeu. Não, Aí eles isso falam aí que é. era coco porque ela Isso tomou e é comeu. uma, é uma conveniência ortográfica, mas não tem uma base bíblica literal. Isso aí é perigoso. Então a gente tem que Sim, ter muito cuidado com certas especulações. É, é válido eu e você fazermos especulações, desde que elas sejam coerentes com a palavra, né? Não sendo coerentes, a coisa já se torna absurdo, fantasioso, místico e até herético. Então temos que ter um cuidado redobrado. Vamos lá. A Bíblia não menciona qual era a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal que não devia ser comida por Adão e Eva. Uma tradição, isso aqui, olha, importante. Uma tradição europeia associa essa fruta com a maçã. Por quê? Em latim, a palavra malum tanto significa maçã como mal. Olha só que interessante o que pode ter originado essa tradição. Aí sim faz um certo sentido, mas não é um apoio bíblico para dizer, para afirmarmos que foi a maçã. Sim, irmão Alain, por favor. Só uma observação. É na página 6 que nós estamos falando? Isso, página 6, aula 2, a queda. Página 6, lá em cima, bem no início. Aula 2, a queda. Se vocês estão localizando aí, não vai ter errado. Qual era a fruta que Peraí. Adão e Eva comeram? Perfeito? Tá entrando o Arthur. Perfeito. Vamos lá. Página 6 aqui. Desculpa, pastor, mas eu tô aqui na página 6, ó. Tá vendo? Não, não, o Cadê? irmão está usando a apostila de hermenêutica, síntese do Antigo Testamento. Síntese do Antigo Testamento. Vocês estão com a matéria, a outra matéria, cuidado, vocês estão fazendo cruzamento de linha. Perdão, tá certo. Achamos aqui já, Acho que é uma pastor. apostila certa. Porque tem três. Maravilha! Desculpa, tá Linha, certo. sem problema. Linha cruzada acontece todo o tempo. Comigo acontece 5 vezes por dia. Pode acreditar. Na página 6. Vamos lá. Entenderam então por que o povo meteu na cabeça que a maçã? Por causa dessa tradição europeia, que no século VIII a palavra latina malum tanto significa maçã como mal. E aí ficou, né? Prevaleceu a tradição, e essa tradição, claro, ela foi abraçada pela Igreja Católica Romana e, infelizmente, até repassada para o meio evangélico. Mas vamos ver à luz da Bíblia a existência, a importância e a menção das duas árvores. No Éden existiam duas árvores, não é que eram as únicas, existiam milhares, mas a Bíblia menciona no livro do Gênesis, preste bem atenção, duas, não três, nem quatro, nem cinco árvores, duas. Ainda que, repito uma vez mais, haviam milhares de árvores, de milhares de espécies de frutos, mas a menção bíblica apenas são de duas árvores. A da vida, que está no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus diz ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas a da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, terás que morrer. Olha que curioso. A interpretação da árvore da vida que está no meio do jardim deve ser iluminada por Gênesis 3, 22. Depois do pecado, você está vendo aí, né? 4 letras em maiúsculas. Eu coloquei isso de propósito para chamar a atenção dos alunos. YHWH. Esse é o chamado tetragrama. Repito, essas 4 letras
são conhecidas pelo título de tetragrama. Tetra quer dizer 4, grama, letras. Mas o que significa esse tetragrama? YHWH é o nome hebraico do nosso Deus, cuja pronúncia se perdeu ao longo dos séculos. Todo judeu, quando lê no Antigo Testamento o texto em hebraico e identifica estas 4 letras, ele não lê, ele não pronuncia. Sabe por quê? Baseado lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, os judeus são muito criteriosos no que diz respeito ao nome de Deus, ao contrário de nós cristãos. Então, estamos a todo momento colocando o nome de Deus e até inconscientemente em vão, não é? Não é Jesus, isso e aquilo. Temos que ter muito cuidado. Os judeus nisso são muito mais criteriosos do que nós. Como eles perderam a pronúncia correta deste nome hebraico ao longo dos séculos, eles só leem, mas não pronunciam. A pronúncia mais aproximada seria Yahweh, ou Jeová, ou Javé. Mas um judeu nunca vai pronunciar Yahweh, nunca. Ele substitui por Adonai ou o Eterno, ok? Então, quando ele vê o tetragrama, ele vai pronunciar Adonai ou o Eterno. Nunca ele vai dizer Yahweh, porque ele tem medo de pronunciar incorretamente e cometer a infração do mandamento que diz, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Anotado então, esse tetragrama é o nome hebraico do nosso Deus, o nome original, né, que está ligado ao que era, o que é e o que há de vir. Está ligado ao verbo ser, né, no hebraico haywa, o único verbo na língua hebraica que é conjugado ao mesmo tempo em uma palavra, passado, presente e futuro. Fala o quê? Da eternidade. Ok, depois do pecado, Yahweh diz: se o homem já é comum de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Portanto, a árvore da vida dá a vida eterna. Preste atenção. O homem então violou, pecou, não era suposto comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Seus olhos se abriram. Ele agora tinha o conhecimento do bem e do mal. Ele agora tinha o conhecimento pleno do que devia fazer e do que não devia fazer. Então, qual foi o pecado do homem? A desobediência. Então, a desobediência é o primeiro pecado que entra na humanidade. Por outro lado, a rebelião ou a rebeldia é o primeiro pecado que entra no universo. Através de quem? Através de Lúcifer ou através de Satanás, o querubim protetor. Agora, preste atenção, que coisa curiosa. O homem já estava em estado de pecado. Ele caiu da graça de Deus, caiu da presença de Deus. Imagine se este homem e mulher, pecadores, lançassem mão da árvore da vida. Iria ferir frontalmente a justiça de Deus, não é? Porque lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 30 está escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Alma que tem o sentido de pessoa, personalidade, indivíduo. Como nosso Deus é santo, como nosso Deus é justo, como nosso Deus é perfeito, isso jamais se encaixaria com seu caráter em permitir o homem, a mulher, pecadores, viverem eternamente, porque isso feriria a santidade de Deus e comprometeria o plano da salvação. Alguém está me entendendo, irmãos? Por isso que Deus bloqueou ao homem e à mulher o acesso à árvore da vida. Esta é a razão que ele colocou um querubim com uma espada inflamante que dava voltas, né, para dizer bem claro: aqui vocês não chegam. Aqui vocês não tocam. Se tocar, vocês morrem bem para valer. Porque agora coloquei um querubim ali com uma espada de fogo e vocês não podem passar por aqui. Vamos lá.
O livro do Apocalipse, continuando, promete a árvore da vida como prêmio do vencedor. Olha que interessante. Depois da narrativa de Gênesis capítulo 3, a árvore da vida já não é mais mencionada. Então, praticamente toda a Bíblia corre sem fazer a menção da árvore da vida. Ela só volta a ser mencionada no livro do Apocalipse e no capítulo 2. E ela reaparece na terra, interessante, no Apocalipse capítulo 22. Vamos ao Apocalipse, capítulo 22. Veja só que interessante. Apocalipse, capítulo 22. E vamos entender que a árvore da vida ela reaparece na terra milhares de anos depois que ela é arrebatada. É a única explicação, porque a Bíblia não dá detalhes. Apocalipse 22, 2, olha só. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava o quê? Estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Anote aí. Todas as vezes que a Bíblia menciona o número 12, 12, interessante isso aqui, está falando do quê? Governo perfeito. O número 12 na Bíblia simboliza governo perfeito. Se puder anotar, se não, memoriza. Guarda na memória, no seu mega chip. Né? Alguns aqui têm um chip de 1, 2, 3, até 10 teras na memória. Mas se você não tem esse chip, como o meu é de 120 megas, então muitas das vezes eu anoto. Alguma Você coisa pode eu repetir? memorizo e outras eu anoto. Tá? Então, o número 12 está ligado com governo perfeito. Essa é a razão que são 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, porque está falando o quê? Governo perfeito ou aliança perfeita. Perfeito. Agora, interessante aqui, ó. O termo usado em grego é kulon, que pode ser traduzido árvore como lenho. Em prática, aquilo que proíbe a Adão, o Apocalipse promete ao vencedor. Então nós aprendemos então que a árvore da vida no passado foi um símbolo de derrota, não é? Para o homem pecador, mas é um símbolo de vitória para o homem resgatado lá no livro do Gênesis. Isso é bastante interessante, muito chamativo, né? Porque os livros eles são praticamente opostos, Gênesis e Apocalipse. Mas vamos ver agora as consequências do pecado. Na teologia, isso é chamado de queda. Queda. Procure ter isso na sua memória. Queda. A queda é o fato que nos revela que o homem saiu do seu estado de perfeição, do seu estado de obediência perfeita para com Deus. Então, todas as vezes que você lê em algum livro a expressão queda, está ligada às consequências do pecado. Por este pecado, diz a Confissão de Fé de Westminster. Para quem não sabe, a Confissão de Fé de Westminster é uma das confissões de fé da pós-reforma, ou seja, ocorreu a reforma de Lutero em 1517 e várias igrejas passaram a se tornar chamadas igrejas reformadas. O que é uma igreja reformada? É uma igreja que aderiu à visão da reforma protestante pregada por Martim Lutero em 1517. Aí nasceram a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja batista, até chegar aos dias de hoje, né, com a igreja Assembleia de Deus, a igreja congregacional, e aí vai. Para você entender, então, que essa confissão de fé, ela data do século XVI. Então, a confissão de fé de Westminster diz o seguinte, número 1, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, ou seja, a imagem espiritual foi desfigurada. 2,
tornaram-se mortos em pecado, ou seja, se converteram reféns, escravos do pecado. 3, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Isso é chamado na teologia de depravação total. E a prova disso, qual é? Eu poderia dar aqui 20, até mais, mas uma prova. Lembram-se que Deus levou Adão e apresentou a ele aos animais? E o que aconteceu quando Deus pegou Adão e colocou entre os animais? Alguém se lembra? Tem um fato bem interessante. Ele disse que ele dominaria sobre os animais, né? E que desse nome aos animais. Isto, que dominasse os animais e desse nome. A biologia, a antropologia e a paleontologia, todas essas ciências que trabalham unidas, descobriram nos últimos 50 anos que provavelmente, estou me referindo aos cientistas, que no passado possivelmente chegaram a existir no planeta Terra mais de 14 milhões de espécies. Imagine Adão dando nome a mais de 14 milhões de espécies de animais. O que era necessário? Ter um cérebro, o quê? Super avantajado. Como é que um ser humano sozinho vai dizer, Deus coloca uma pulga na frente de Adão. Adão, como é que você vai se chamar? Pulga. E esse gatinho grande, cheio de listras? Tigre. E esse cavalo todo pintado? Zebra. E esse bicho com uma tromba enorme, orelhas grandes, e esse corpanzil gigante? Elefante. E daí vai. 14 milhões ou mais de espécies. Agora vamos pensar sério. Adão tinha 100% dos dois lados do cérebro. E os cientistas dizem que hoje só chegamos a usar 30% do lado direito do nosso cérebro. Hã? Sim, senhor. Pode pesquisar. Os cientistas afirmam que conseguimos usar 30%. Alô, meu irmão? Eu e você conseguimos, no máximo, usar 30% desse lado aqui, lado direito do cérebro. E o lado esquerdo, 0. 0. 0, 0, 0. O pecado levou ao homem a uma depravação tão extrema que você só usa 30% aqui, Você pode fazer essa pesquisa. E o lado esquerdo é 0. Mas Adão usava os dois lados. E agora? E 100% aqui, 100% aqui. Então entendemos a capacidade desse homem, que foi fantástica. Quando recebemos o corpo glorificado, depois do arrebatamento da igreja, alô, se alegra. Teremos 100% aqui, 100% aqui. Opa, porque voltaremos ao estado de perfeição. Coisa que hoje, neste corpo condenado, vamos usar essa expressão, morto pelo pecado, não tem nenhuma capacidade. Peraí, pastor, mas nós não estamos agora já lavados, redimidos no sangue de Jesus? Sim, estamos lavados, redimidos no sangue de Jesus, mas não se esqueça que estamos ainda dentro deste corpo humano físico, que Paulo chama na carta aos Romanos mais de 25 vezes de carne, ou seja, natureza pecaminosa. Mas vamos ver então as consequências práticas do pecado para Adão e Eva, começando lá em Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 24. Está lá a listinha. Facilitei para vocês entenderem aqui. Número 1. Após o pecado, foram dominados por um sentimento de vergonha. Ambos estavam nus, diz a palavra de Deus, mas não se envergonhavam. Mas o pecado traz o quê? Esse sentimento de vergonha. Querendo dizer, tá ruim o negócio, tá errado. E realmente, lá no livro de Levítico, Deus deixa bem claro que a nudez ela é algo válido ou válida para ser usada no casamento, na comunhão matrimonial, mas nunca, jamais, de forma aleatória. Por isso que lá diz em Levítico, né? Maldito aquele, né, que descobria a nudez da sua sogra, do seu sogro, do seu pai, da sua mãe. Tem uma cadeia de orientações que Deus dá, querendo dizer o seguinte: o homem está vendido ao pecado.
E a nudez se tornou o quê? Um elemento de bloqueio, de vergonha. Então, ela é só válida para o uso correto no matrimônio. Número 2. Após o pecado, sentir o peso de uma consciência culpada. É o que nós chamamos de remorso. A consciência pesada, ela é chamada de remorso. Lembre-se que na Bíblia vemos pessoas que sentiram remorso e sentiram arrependimento. Pedro teve remorso, consciência pesada, porque havia traído Jesus. Mas não demorou muito, daquele remorso transformou-se em quê? Arrependimento. Já Judas Iscariotes não, só teve remorso. Em momento nenhum teve arrependimento, porque se tivesse, havia confessado. E a pessoa que não confessa na base do arrependimento, ela sofre na base do remorso. E o que levou a Judas o quê? Ao suicídio, ou como uma válvula de escape. Terceiro, Ô, pastor, Sim, senhor, diga. mas é porque Judas ele recorreu à religião, né? E se for para olhar, a religião hoje em dia ela mata, né? Não, sem dúvida, E o sem oposto foi dúvida. procurar quem? Foi procurar Cristo, né? Que através do Sim. remorso dele, em vez de ele ser, vamos dizer assim, condenado à morte, Deus ainda deu ele vida, né? Deu ele mais uma oportunidade, né? Mas ele recusou. E sabe quando o problema, irmão Wallace, o grande problema de Judas, se me permite abrir um rápido parênteses, Eu o falo, problema Pedro, de Judas não foi a escolha que ele fez naquele momento que Jesus estava na mesa e ele abriu o verbo. Ó, aquele a quem eu molhar o bocado de pão e eu lhe der, esse haverá de me trair. Alguém tá lembrado dessa passagem bíblica ou não? Sim. Eu vou repetir. Aquele a quem eu der o pedaço ou o bocado molhado de pão, esse vai me trair. Judas ouviu em alto som, em bom som. E ali que ele teve a oportunidade de dizer: para, comigo não. Eu não. Mas ele, ao contrário, ele esticou a mãozinha e pegou. No que ele estica a mãozinha e pega, o que diz o texto em um dos evangelistas? Imediatamente Satanás entrou nele. Aí já era, aí acabou. Aí matou a oportunidade. A oportunidade estava ali, ó, naquele momento do molhar o bocado do pão. E quando Jesus esticou, quem põe o pedaço? Judas. Mas Judas poderia dizer: esse pedaço não é para mim, não. Por isso que é muito sério. Alguns pregadores afirmam que Judas Iscariote já estava marcado para morrer e perder a salvação. Errado! Nenhum lugar no livro dos Salmos tem uma profecia que fala o nome Judas Iscariotes, mas usa a expressão filho da perdição. Guarde isso, filho da perdição, que não dá nome. Poderia ser Pedro, Tiago, João, poderia ser qualquer um dos apóstolos, mas a escolha recaiu em quem? Porque Jesus escolheu? Não, é porque ele escolheu em pegar o pedaço de pão e dar lugar a Satanás. Pastor, Anote. Sim, por favor. Judas, ele suicidou. Sansão também ele não suicidou quando ele foi preso naquelas... Jamais. Já que estamos estudando a síntese do Antigo Testamento, vamos abrir rapidamente um parêntese. Vamos lá no livro de Juízes. Isso aí é uma perguntinha, não é maldosa, mas ela é capciosa, porém necessária para um esclarecimento. O livro de Juízes, deixe-me ver se é o capítulo 19, deixa eu ver se eu tenho ele em mente aqui, Juízes... E é o 19... Não, não é o 19, desculpe. É o 16. Juízes, capítulo de número 16. Eu vou responder a pergunta da nossa irmã Vanderléa Santana num chamado combo 2 em 1. Por quê? Ela só fez uma pergunta, mas eu vou responder na base de um combo. Muita gente afirma, muitos teólogos afirmam, pregadores renomados afirmam, não é?
Foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão. Eu vou provar você agora. Não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão. Como é que é? Não foi. Eu não vou dizer por respeito, mas tem 2, 3 pregadores renomados que batem um pezinho no chão. Foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão. Mas não foi, vou te provar aqui agora. Juízes capítulo 16, versículo 16 em diante. Acompanhe, por favor, a leitura comigo. Juízes capítulo 16, versículo 16 em diante. Eu estou usando aqui a tradução Almeida Revista Corrigida 2009. Repito, estou usando a tradução Almeida Revista Corrigida 2009. Você pode estar usando a ARA, você pode estar usando a edição contemporânea, que é a Bíblia Thompson, ou qualquer outra diferente a que estarei lendo, mas fique ligado. Olha só. 16 de Juízes. E sucedeu que, importunando a ela todos os seus dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Muita atenção aqui no 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Atenção redobrada aqui no 19. Então, ela quem? Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos. Joelhos de quem? De Dalila. Alguém está me acompanhando aqui a leitura? Alguém está me acompanhando? Você que tem que ter atenção, senão dá problema. Vamos lá. E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Quem rapou as tranças? O homem. O homem, não foi Dalila. Dalila induziu, provocou, preparou o cenário para a tragédia, mas quem rapou, cortou as tranças não foi Dalila, foi um homem cujo nome não é mencionado aqui no texto. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Agora redobra a atenção nos próximos 3 versículos, 20, 21 e 22. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Pobrezinho. Perdeu o discernimento espiritual. Sabe por quê? Olha o que diz. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Isso é trágico, irmãos. É um dos versículos mais trágicos do Antigo Testamento. Ele perdeu o discernimento. Ele não perdeu só as tranças. Ele perdeu o discernimento espiritual. Ele não se havia dado conta que o Senhor havia se retirado dele. Meu Deus! Agora olha o 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Uau, que final feio! E fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Agora, essa declaração do 22 é impactante. Preste atenção. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. O que isso quer dizer? A misericórdia de Deus sobre Sansão. Sansão, eu vou te dar uma última chance. Vamos ver se tu vais entender. Porque tu não entendeste quando eu saí quando a minha presença saiu de ti.
Mas eu vou devolver a minha presença, sabe como? Olha só, isso aqui é eu falando, mas nós estamos vendo no texto. Eu vou devolver o teu cabelo. E vamos ver se tu vai discernir o porquê. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Verso 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e que os destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Estão entendendo? Dagom aqui estava sendo como vitorioso. E entre Dagom e o Eterno, quem é o único Deus? Quem é o poderoso, o todo-poderoso? Quem é o grande? Quem é o Altíssimo? Quem é o maior de todos? Dagom ou o Eterno? O Eterno. É claro que é o Eterno. E o Eterno ia deixar passar em branco esse insulto, esse ultraje, essa vergonha. O nosso Deus, irmãos, alô, não se deixa zombar por ninguém. E a prova está aqui, ó. Verso seguinte, verso 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. Olha que a zombaria. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Que coisa curiosa isso aqui. Versículo 26. Presta atenção aqui. Aqui é mais curioso. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Que isso? Por que ele fez isso? Ele já estava tendo algum tipo de discernimento da parte de Deus. E a prova está no 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Só no telhado, presta atenção, tinha 3.000 pessoas. Eu estive na Palestina alguns anos atrás e vi as ruínas desse templo. Está lá na Palestina. Irmãos, impressionante. A reconstituição está no museu bem do lado. A reconstituição desse templo alcançava 6 andares. E havia uma espécie de um teto aberto que cruzava os 6 andares, e embaixo uma espécie de um retângulo que era normal fazer galerias em cada andar, para que das galerias se visse a pessoa naquele retângulo como fosse um palco, tipo de um picadeiro. Então o templo de Dagom estava lotado. Só no telhado 3.000, mas nos outros andares, no seu total, poderia estar em torno de 9.000 pessoas reunidas ali. Imagine, 9.000 pessoas. Olha o que acontece no versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse. Para ele clamar ao Senhor, preste atenção, irmão, isso aqui é sério. Ele tinha que ter consciência que a sua comunhão para o Senhor já tinha sido recuperada, porque ele não percebeu que o Senhor se retirou dele. Mas qual a razão que agora ele pediu o moço apoiar-se entre as colunas centrais do templo? É porque ele sabia que o cabelo voltou a crescer e que o Senhor lhe devolveu a graça da comunhão perdida. Aí ele fez uma oração. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Verso 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morro eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Isso foi um sacrifício vivo, agradável a Deus.
Amém? Entenderam, irmãos? Amém. Aqui não foi suicídio, aqui foi um sacrifício. E Deus aceitou? Aceitou, porque devolveu as forças a Sansão, devolveu-lhe os cabelos. Gente, que coisa séria, né? Quando as pessoas ensinam aí que foi suicídio sem ler o texto. Meu Isso é Deus. perigoso. Temos que ler detalhe por detalhe. Por isso que eu fiz questão de abrir esse parêntese, porque eu sei que essa pergunta corre muito nas redes sociais e tem com todo respeito à expressão, uns bobinhos, né? Que estão ensinando. Sansão se suicidou, que é uma espécie de apologia ao suicídio. Não, se o crente se suicidar, não tem problema. Claro que tem problema. E que problemão, gente. Por favor. Alô, se alguém tá ruim, se alguém aí tá triste com a vida, não pensa se matar, não, que dá BO. Dá ruim. Não pensa, não. Dá um problemão tremendo. E Sansão não é exemplo de suicídio. Nunca, jamais. Vamos lá, vamos lá. Quarta consequência do pecado. Após o pecado, procuraram uma solução inútil para o seu pecado. É o chamado joga a culpa para o outro. Geralmente é assim. 5. Após o pecado, há uma fuga de responsabilidade, cumplicidade. 6. Após o pecado, eles tentaram arranjar uma justificativa, chamada desculpa esfarrapada. 7. Após o pecado, a mulher daria luz em meio a dores. Epa, aí gera uma dificuldade. Muitos ensinam, bem, antes de Adão e Eva pecarem, a mulher dava luz sem dores. Mentira. Ela dava, mas não na proporção que ela veio a dar depois. Porque como Deus pode multiplicar aquilo que não existe? Tá lá, vamos lá em Gênesis. Eu nunca vi Deus multiplicar algo que não existe. Pelo menos na Bíblia, eu não vejo nenhuma narrativa. Ele até pode fazer, porque ele é Deus, ele é soberano, não é verdade? E por ele ser soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Gênesis 3,16. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Então ele vai multiplicar algo que existe. Então a mulher dava luz a dores, não na mesma proporção que hoje se dá. Hoje, meu Deus, não existe uma mulher, seja parto normal, seja... Bom, na cesariana tem essa facilidade porque está anestesiada, mas em parto normal, algum tipo de dor vai ter. E é grande, não é pouquinho não. Quem já passou por essa experiência sabe o que é isso, né? Eu tenho uma tia que passou por essa experiência 21 vezes. Eu tenho 21 primos, todos vivos. Que isso, pastor? Espírito de coelho? Pode ser. Pode ser. Mas foi uma vitoriosa. Está com 94 anos de idade. Está vivo até hoje. 21 filhos. Falei, tia Deusa, chama-se Deusa. E aí? Como é que você aguentou esse negócio? Não sei. Era muito simples. Ela do interior do estado do Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes. Não sei. Só sei que vinha assim, naturalmente. E doeu? E como, meu filho? E como? Também, se 21 filhos não doesse, meu Deus, aí. E não é crente. E é uma calma, que dá até nervoso. Uma mulher que gerou 21 vezes parto normal, que é o mais fantástico. Nesse caso, jovem, com 17 anos de idade, e aí foi. Foi fazendo o trabalhinho, até chegar ao número 21 e parou. Mas aqui deixa bem claro que o pecado daria à mulher a capacidade de dar à luz em meio a muitas dores. E número 8. Após o pecado, a terra foi amaldiçoada. Esse é outro fator. As Escrituras descrevem essa maldição em 3 maneiras. Preste atenção que isso aqui é mais do que interessante. Olha só. O sustento será obtido com fadiga. Eu conheço um pastor que diz: quando eu chegar no céu, eu vou acertar a orelha de Adão. Por quê? Porque foi por causa dele que eu estou trabalhando. Errado, errado, errado. O trabalho já existia antes do pecado. Só que não era com suor, com fadiga. Hoje, você sabe que é com fadiga, que é com suor. Não tem ninguém aqui que não trabalhe com suor e com fadiga. Alô? Tem alguém aqui que trabalha sem suor e sem fadiga? Se tem, se apresente, que eu quero conhecer
esse vitorioso, porque todos aqui, ó, fazem isso aqui, ó, e olha, e uns fazem mais do que os outros e estão aqui, com muita garra, graças a Deus. Pastor, que dia complicado eu passei, só por Jesus mesmo, para estar aqui, graças a Deus. Se não é por ele, nenhum de nós estamos aqui. Então, o sustento será obtido com fatiga. A terra produzirá cardos e abrolhos. Ei, isso quer dizer que lá antes do pecado de Adão e Eva, tudo que se plantava se germinava, era fácil. Mas depois do pecado tudo ficou muito difícil. Trabalhar a terra, no suor do rosto comerás. E aqui na América você pode dizer, pastor, eu tenho uma vida digna, glória a Deus. Mas põe suor para você ter essa vida digna. Meu Deus! No Brasil está difícil? Bastante. Mas aqui o suor parece que é dobrado. Eu e você, graças a Deus, lutamos, conseguimos ter uma vida digna, alguns com simplicidade, outros, por alguma razão, conseguiram uma vida de luxo, na permissão de Deus, mas todos nós, com o suor do rosto, comemos. Mas após o pecado, vem um problema grande. De todos esses problemas que acabamos de falar, o maior, o mais gordo de todos os problemas, a morte alcança o homem. Anote aí, a palavra morte significa nos originais separação. Separação. Isso que significa a palavra morte, seja no hebraico, seja no termo grego, porque o homem não foi planejado, não foi criado para a morte. Agora, aqui nos chama a atenção, está aqui na nossa apostila. A palavra morte ocorre na Bíblia com 3 sentidos diferentes, embora o conceito de separação seja comum aos 3. Letra A, morte física. Creio que vocês já viram pessoas mortas dentro de um caixão, dentro de um ataúde. Alguém já viu? Alguém morto em um caixão, em um ataúde? Não muda da água para o vinho o aspecto da pessoa? É como a vida se esvai e a pessoa fica pálida, algumas amareladas, outras esverdeadas, provando que nós não somos nada sem o espírito dentro de nós, que a Bíblia chama de alma vivente. Então todos nós, de alguma forma, estamos sentenciados à morte física, a menos que no meio do caminho ocorra o arrebatamento da igreja e não venha se provar a morte física. Do contrário, irmãos, todos nós estamos no sorteio. Aliás, pior do que sorteio, estamos destinados a morrermos fisicamente. De repente, serei eu, ou de repente, alguns de nós, que Deus tenha misericórdia, mas o mais importante é que tenhamos consciência de que estamos preparados para qualquer momento. A gente sempre pensa, né? Pastor Luiz Prestes já está encaixando 66 anos, ele vai primeiro do que eu. A gente pensa assim, né? Por alguém ser mais velho, vai primeiro. Mas eu tenho visto crianças partirem assim do nada, não é? Semana retrasada, um irmão em Cristo em New Jersey perdeu o seu filhinho de 4 anos. Tinha alguma doença? Saudabilíssimo. Saudável, a criança elétrica. Parada cardiorrespiratória. Chamada morte súbita. Morreu dormindo. Que tragédia, que loucura, que abatimento sobre essa família. Pastor, como é que se explica um negócio desse? Não se explica. Meu filho nunca teve uma doença, saudável toda a vida. E agora? Nossa vida está nas mãos do Senhor nosso Deus. Por que Deus permitiu isso? Pergunte a Ele. E com certeza Ele não vai lhe responder. Como vai me responder? Tem uma explicação. Não procure explicação em coisas que estão só nas mãos de Deus. Ou seja, nessa hora só mesmo o Espírito Santo para trazer conforto, para trazer consolação em relação à morte física. Morte espiritual. Romanos 6:23, 5:12, tem vários textos que falam sobre a morte espiritual. A morte espiritual é a separação definitiva do homem da presença de Deus. Entenda bem isso aqui, ó. Vou abrir agora um parêntese bem interessante. Todas as pessoas que, antes da morte e ressurreição de Jesus, preste atenção,
Antes da morte e ressurreição de Jesus, as pessoas que morriam na esperança do Messias, na esperança da salvação pelo Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, elas morriam e as suas almas iam para onde? Para o seio de Abraão. Diz a Escritura que o seio de Abraão está nas partes baixas da terra, não está falando que está debaixo da terra. Uma coisa é você dizer debaixo da terra e outra coisa é você dizer partes baixas da terra. A teologia chama isso de inframundo. No inframundo coexistiam dois setores numa mesma esfera espiritual, com uma divisão no meio. De um lado, seio de Abraão. No meio, o abismo. E do outro lado, o lugar de tormentos. Como é que eu sei disso à luz da Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 21, Jesus explica a parábola do rico e do Lázaro. Alguém já leu esse texto? A parábola do rico e do Lázaro? Isso é importante. Ali você vai descobrir como funcionava o inframundo antes da morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, todas as almas dos justos morriam e desciam para o seio de Abraão. Todas as almas dos ímpios, aquelas que recusavam a salvação ou rejeitaram a salvação no Messias, lugar de tormentos. Esse inframundo, no Salmo 16, ele é chamado de Sheol, no hebraico, que é o mesmo que corresponde em Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra grega Hades. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, as portas do Hades, as portas do mundo dos mortos, não vão prevalecer contra a minha igreja. Ok. Lugar de tormentos, Hades ou Seol. Seio de Abraão, também no Seol. Salmo 68, 18. Ele tomou sobre si o cativeiro, levou para o alto e deu dons para os homens. O que isso quer dizer? Jesus veio cumprir essa profecia. Quando ele morre, ele fica 3 dias nas entranhas da terra. Mas diz a Escritura que ele desce ao Sheol e prega para os espíritos em cativeiro. Mas a quem ele vai pregar, na verdade? Ele vai pregar aos que estavam no seio de Abraão ou no lugar de tormentos? Lugar de tormentos. E por que ele vai fazer isso? Para deixar bem claro, ó, vocês estão aqui hoje, nesse tormento, porque vocês receberam a lei e os profetas, e vocês recusaram. Por isso que vocês estão aqui. Daqui vocês só vão sair para receber a sentença da condenação eterna, a separação eterna, a morte espiritual. Aí Jesus, no que ele ressuscita, transfere as almas dos justos para o terceiro céu, criando assim o paraíso. Então, pastor, o que está acontecendo hoje lá no inframundo? O seio de Abraão está vazio, porque as almas dos justos agora sobem e não descem, mas as almas dos ímpios continuam descendo. E quem chega lá já está consciente, ressuscitará num corpo semelhante a este, no trono branco, para receber a sentença final e ser enviado no lago de fogo e enxofre, que é a morte final ou a morte separação definitiva do homem de Deus. Então, resumindo, a decisão da morte espiritual é aqui na vida. Enquanto estamos vivos, decidimos, vamos estar juntinhos com Deus na eternidade, vamos estar separados dele. É isso que fala a morte espiritual, que pode também levar à morte eterna. Morte espiritual também, outro conceito desses textos que acabamos de ler aqui de Romanos 6, 23 e 5, 12, fala também da pessoa que insiste em não querer o evangelho e ela estaria assinando seu atestado de óbito para a morte eterna. Então a morte espiritual é a pessoa que perdeu o contato ou nunca teve nenhum contato com Deus. Ou se teve, perdeu e agora ficou espiritualmente morta. Se a morte espiritual persistir, levará à sentença final, que é a morte eterna. E a morte eterna já era. Ou seja, não tem como reaproximação
da pessoa de Deus. E um pastor, uma certa feita, me perguntou: e o purgatório, pastor? Como é que é? Pastor Batista. E o purgatório? Peraí, eu estou falando com quem? Com um padre ou com um pastor batista? Não, mas e o purgatório? Não, o purgatório não tem nada a ver conosco. O purgatório foi uma fantasia criada pela Igreja Católica baseada num mito das crenças babilônicas e persas. Então, não tem nada a ver, não existe um estado intermediário. Número 10, para fechar aqui, ó. Após o pecado, foram expulsos da presença de Deus. Estar fora do jardim, ali, naquela ocasião, para Adão e Eva, era equivalente a estar fora da presença de Deus. Eu vou dar um saltinho aqui, ó. Eu quero chegar nessa parte da página 7. Livre-arbítrio e livre agenda. Então eu peço que vocês leiam, por favor, o restante da página 7. Mas eu quero entrar aqui agora no livre-arbítrio ou livre agenda. Livre-arbítrio ou livre agenda. Por que eu vou bater nessa tecla, irmãos? Porque tem crentes que insistem que o homem não foi criado com livre-arbítrio. Eu digo que foi, porque a palavra de Deus nos ensina que sim, foi criado com livre-arbítrio, com a capacidade de escolher o bem e o mal. Fale, irmão Alan. Ô, pastor, é que aqui no nosso está escrito livre-arbítrio e livre agência. Perfeitamente, é o que eu ia falar agorinha. O irmão foi um pouquinho à frente de mim. Ah, então me desculpa. Tranquilo, tranquilo. É que eu falo Estamos um pouco ligados. mais devagar. O irmão pensa mais rápido do que eu. Lhe parabenizo, né? Sua mente viaja a 160, a minha viaja a 100. Então eu tenho que calibrar minha mente para entrar na sua velocidade. Mas tá certo, esse é o irmão Alan, né? Tá aí com uma asa delta poderosa, né? E eu ainda estou usando, né, um Não, aqui, calhambeque. ó. Aqui, ó. Ela que observou aqui, ó. Eu só fui o intermédio. O irmão só foi o Arão, né? O Não. porta-voz. Isso aí. Livre-arbítrio, livre agência. Vamos entender isso aqui, se é a mesma coisa ou temos diferenças. Livre-arbítrio tem sido definido como a capacidade dada ao homem por ocasião de sua criação para escolher entre o bem e o mal, entre agradar a Deus ou desobedecê-lo. Seria o livre poder de eleger o bem e o mal. Ó, pasme, os anjos também receberam essa capacidade. Que receberam essa capacidade? Tanto que alguns anjos, quando se deram conta da burrada que fizeram em seguir a Satanás, a Lúcifer, voltaram, alguns, não todos. Senhor, estamos aqui, perdoa-nos. Que? Eu perdoar vocês? Vocês estão doidos, vocês estão loucos. Dê a vocês o livre-arbítrio, dê a vocês a capacidade de escolher, e vocês escolheram seguir esse louco de Lúcifer. Não, 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 não. Vocês não souberam guardar o lugar que lhes fora dado, diz a primeira carta de Pedro. Voltaram arrependidos. Olha, para você ter uma ideia, anjo se arrepender da burrada que fez? Claro. Diz a Escritura que Satanás seduziu, né, ou derrubou um terço das estrelas do céu, que são os anjos, mas teve um grupo, que a Bíblia não dá o número, né, que se arrependeu, voltou arrependido. Que coisa de doido! Então os anjos também foram capacitados com livre-arbítrio. Agora vamos entender um pouquinho a livre agenda. É a capacidade de escolha também, mas olha como ela muda um pouquinho. Existe no homem uma capacidade tal que lhe dá condições de fazer escolhas, de acordo com o que lhe é agradável. O homem sempre e em qualquer condição faz as suas escolhas, de forma que ele é responsabilizado por elas. Essa capacidade ou aptidão é um aspecto inalienável de sua natureza humana normal. Ele é livre para escolher o que lhe agrada de acordo com as suas inclinações. Então, a bem da verdade, livre-arbítrio e livre agência é praticamente a mesma coisa. Só que em termos teológicos, a expressão livre-arbítrio é mais usada na questão da escolha entre o bem e o mal. Já a expressão livre agência é mais usada nas demais outras escolhas que eu faço na vida, ou que fazemos na vida. Um exemplo apenas, me permite. Na livre agência,
não é? O irmão Alain escolheu a irmã Cristiana. Ele tinha várias escolhas. Eu posso estar errado, correto, meu irmão? O irmão tinha várias escolhas para fazer, mas olhou para a irmã Cristiana, foi amor à primeira vista. Foi aquele flechaço que deixou o irmão Alain quase sem dormir, sem comer, sem beber. Não estou revelando profecia, não, gente. O negócio foi sério. Mas ele decidiu, é ela. Eu escolhi a ela e não tem outra. Eu acredito que até o irmão Alan teve as suas outras e muitas candidatas. Não quero entrar aqui na intimidade de vocês, não. Mas ele decidiu, ele colocou o foco. Vai ser ela e ponto final. E glória a Deus. Então aí, Um tempo felizes, tentando, um bom tempo tentando. um bom tempo tentando. Isso chama-se livre agência. E faria É o tudo de exemplo que eu novo. estou dando. Graças a Deus. E o livre-arbítrio, sim, é a escolha entre o bem e o mal. Compreenderam a diferença? Os dois em si estão muito parecidos. Só que a livre agência se refere a qualquer outro tipo de escolha que eu faço ou que façamos na vida. Já o livre-arbítrio, sim, aí é se servimos ou não servimos a Deus. Se escolhemos obedecer ou desobedecer a Deus. Aí entra o livre-arbítrio. Virando a página. De Adão a Noé, o dilúvio. Eita, isso aqui vai ser interessante. Quem sabia que a proa da Arca de Noé já foi encontrada e está lá na Turquia? Alguém sabe disso? Está lá. Calma, vou apresentar as fotos. É impressionante o que a ciência passou séculos negando, agora a ciência tem que fazer assim, ó, baixar a cabeça e dizer, ops, sorry, e é um negócio sério. A redenção está prefigurada no livro de Gênesis. O Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício com sangue para cobrir a nudez de Adão e Eva, um símbolo da cobertura de uma consciência culpada por meio de um sacrifício de sangue. Gênesis 3,15 nos mostra a primeira promessa messiânica. Anote aí. O que é uma promessa messiânica? É uma promessa que aponta para o futuro e esta promessa ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Repito, o que é uma promessa messiânica? É uma promessa voltada para o futuro e esta promessa aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque messiânico vem de Messias. Messias vem do hebraico Machia, e o Machia, no Antigo Testamento, quem é? O Senhor Jesus Cristo. Então nós temos inúmeras, dezenas de promessas e profecias messiânicas no Antigo Testamento. E a Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Olha como funcionava no Antigo Testamento. Essa canetinha amarela que eu tenho aqui é o símbolo do nosso pecado. Todo ano, no caso do sumo sacerdote, ou todos os dias, a nível dos sacrifícios diários, era feito o sacrifício X, X e X, para o quê? Para eliminar o pecado? Não. O sangue do animal fazia isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa Bíblia aqui é o símbolo do sangue do animal. O sangue do animal fazia isso, cobria. Mas o pecado, ó, tá lá, debaixo. Isso que fazia o sangue do animal. Nunca eliminava, senão cobria por um tempo. Daí, em alguns casos, alguns sacrifícios teriam que ser renovados diariamente e, de acordo com o tipo do pecado ou de pecado cometido, teria que ser renovado anualmente. Este tipo de sacrifício era feito pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano. O que fez o sangue de Jesus? Ó, tá aqui o nosso pecado. O sangue de Jesus, sabe o que ele fez? Onde está o pecado? Foi eliminado. Então, o sangue de Jesus tem esse poder
e ele eliminou o pecado que nós tínhamos que ofendia a presença de Deus Pai. Agora preste atenção, o pecado concebido ainda reside em nós, porque isso é natural da nossa carne humana. Então, aqui dentro tem o pecado concebido. E na medida que, infelizmente, não estamos na linha do Espírito, nos passos do Espírito, esse pecado concebido dá margem a cometermos pecados A, B, C, D. Por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, nos ensina, né, a dar morte à nossa carne, a mortificar a nossa carne. Mas no Antigo Testamento ainda não se tinha noção da eliminação de pecados, e sim da cobertura. Por essa razão, foi necessário serem feitos vários pactos, várias alianças entre Deus e o homem para amenizar o enorme peso do pecado cometido. Vamos lá. Dos pactos que Deus fez com os homens, 4 deles estão em Gênesis. Olha só, o pacto feito no Éden, o pacto feito com Adão, o pacto feito com Noé e o pacto feito com Abraão. Vamos entender isso aqui, ó. O pacto feito no Éden é o chamado pacto edênico. Vamos ler um pouquinho sobre esses pactos. É bem interessante, irmãos. Meu Deus, queria ter tempo para desenvolver mais essa temática, que aí a gente vai entender por que o novo pacto, a nova aliança, ele supera todos os outros. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o pacto edênico, ele está na base da frutificação, da multiplicação e da sujeição à criação. Essa é a base do pacto edênico. Depois da queda, Deus renovou ou fez um outro pacto, que é o pacto adâmico. E esse pacto está lá em Gênesis 3, 14 ao 19. Esse pacto foi feito antes do Senhor lançar Adão e Eva fora do jardim do Éden. Depois o pacto com Noé, noéico. E esse pacto está lá em Gênesis capítulo 9, versículo do 1 ao 17. Não vou ler porque é extenso, mas Deus trouxe um símbolo com ele para firmar, para selar este pacto. Por isso que não tem jeito. Quando a gente está em um dia de chuva, não sei se você já teve essa experiência, você sempre vê nos céus a prova deste pacto. Que prova é esta? Alguém se lembra? Alguém já viu essa prova? O arco-íris. Arco-íris. O arco-íris. Já viram o arco-íris totalmente redondo, redondinho? Alguém já viu? Já teve essa experiência? Sim. É um pouco difícil, é um pouco raro. Nós costumamos ver o arco, mas ele redondo, como fosse uma aliança exata, é dificílimo. Eu já, nos meus 65 anos de vida, só vi 3 vezes na minha vida até hoje. Gente, emociona, coisa linda. A última vez eu vi em Boston, Massachusetts, em 2018. Uma chuva violenta, né? Caiu sobre a cidade de Malden. Quando passou, eu fiquei emocionado, porque eu vi no céu exatamente um círculo. Uau! Terceira vez na vida que eu vejo um arco-íris completamente redondo. Ou seja, é como Deus mostrando claramente, ó. Pode chover à vontade, mas eu não vou destruir a terra nunca mais. É isso que eu acho as lindo, pastor, porque toda vida que chove, que vem um arco, né, um arco-íris, a gente lembra da promessa que ele fez. É muito lindo isso. E ele nunca quebra as suas promessas. Na verdade, irmã Vanderlei Almeida, nós quebramos as nossas promessas, mas nosso Deus, Uhum. passe o céu, Pastor, passe a terra. Sim, qual seria a motivação, assim, motivação a gente sabe, mas do Satanás usar o arco-íris agora como algo tão, assim, contra Deus, né? Que é para
os homossexuais, né? O movimento LGBT, perfeito, Sim. usa muito o símbolo do arco-íris, mas alguém já prestou atenção? Essa pergunta da nossa irmã Flávia é bem curiosa. E vamos ver se a curiosidade de vocês vai alcançar a resposta que eu quero chegar. Alguém já observou quantas cores existem no arco-íris quando se apresenta nos céus? Eu já observei. São 7. cores bem claras e 7. suaves. Mas o número das cores são 7. Anote aí, são 7. 7. Que se quiser um 7 dia, cores. quando você visualizar bem claro, porque às vezes você não consegue visualizar com muita clareza. Às vezes fica um pouco embaçado por causa das nuvens. Mas o dia que você visualizar com bastante clareza, ó, estica o dedão e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uhum. Agora, dê uma olhadinha no suposto arco-íris que é apresentado nas bandeiras do movimento LGBT. Dê uma olhada. São 6 e não 7. Oh. Qual o significado? Anote aí. O número 7 é o número da perfeição divina. E 7 é o resultado de 3 mais 4. 3 é o número do céu. Pai, Filho e Espírito Santo. 4 é o número da terra, norte, sul, leste e oeste. Então, 3 mais 4, 7, perfeição divina. Mais 6 é o número da falência humana, da debilidade humana, da fraqueza humana. Por isso que nunca o movimento LGBT. Olha que curioso, eu já falei com uma pessoa aqui nos Estados Unidos que governa, né, que é um dos diretores do movimento LGBT lá na Califórnia, em São Francisco, que é a casa deles. Ele foi bem claro: jamais usaríamos um símbolo cristão, o arco-íris de 7 cores. Por isso que usamos o de 6, que representa a nossa luta humana. Uau! Se eu ouvia 4 anos atrás, da boca de uns chefões do movimento LGBT em São Francisco, na Califórnia. Então, anotaram? Isso é feito propositalmente. Nunca o movimento LGBT vai usar 7 cores, sempre Ô, pastor, 6. me desculpa, mas o ruim é que a Sim, gente acaba, confundindo, é isso. igual minha filha ama as coisas do arco-íris, e eu acabo deixando de comprar algumas roupas com o símbolo do arco-íris para ela por causa desse símbolo do LGBT, para não confundir, as pessoas não vai saber, uma pessoa que não é cristã não vai saber desse detalhe, que é 6 do LGBT. Exato. Mas Eu nós cristãos acabo precisamos estar ficando mais ela. ligados, mais alertas, né? Como estamos aqui explicando, né? Observa isso: todas as cores do arco-íris do movimento LGBT são 6 e nunca 7. O verdadeiro arco-íris de Deus são 7. Aí seria interessante a gente passar isso para o nosso povo evangélico, que lamentavelmente nesse aspecto ele é um pouquinho desinformado. Daí a confusão. Concordo plenamente com nossa irmã Délia Alecrim, que a confusão do povo é muito grande, por falta de um conhecimento Ô, bíblico pastor, básico. Irmão Alexandre, sim, por favor. infelizmente, até esses dias na internet, uma pessoa famosa, né, criticando o arco da Igreja Deus e Amor, né, fazendo semelhança ao símbolo LGBT. Na verdade, a gente entende que tudo que o diabo quer é copiar aquilo que Deus fez. O diabo, ele não tem nada. Ele quer copiar aquilo que Deus fez. Então, nós temos que entender que, diferente que fale ou não, se é arco-íris e pronto. O arco-íris não foi o LGBT que inventou, foi o próprio Deus que criou ali Exatamente. através de nós. Então, se a gente tiver essa concepção, a gente vai acabar aderindo a essas ideologias. Que os outros vão falar, a gente fala para problema deles. A gente tem que entender que o nosso Deus, que é fiel, que é poderoso, é ele que criou todas as coisas. O diabo não cria nada, ele só copia aquilo que Deus faz. Em outras palavras, o diabo ele é usurpador. Ele usurpa, ele copia, ele rouba algo que não lhe pertence para confundir as pessoas, porque o diabo não é criador de nada, ele é copiador. Isso chama-se usurpação, é usurpar algo que não cabe a ele, que não é de sua propriedade. É uma pena, né? E o povo, se você olhar, ó, como o irmão evangelista Alexandre mencionou, as cores da Igreja Deus e Amor são 7.
é exatamente o arco-íris de Deus. Entende? Mas é aquela coisa. Se o povo não tem conhecimento, não tem informação, é muito fácil fazer confusão com qualquer coisinha. Ok, vamos então avançar? O pacto com Noé, o noéico, como já falamos, teve como símbolo o arco-íris após o dilúvio. E o pacto com Abraão, o abraâmico. Lá em Gênesis 17, 1, 14, nós vamos descobrir que o elemento usado para firmar esse pacto foi o mais estranho possível. Foi a circuncisão. Oh, o que é a circuncisão? Todo elemento macho ou menino, né, sexo masculino, antes dos 8 dias, teria que cortar a carne do membro viril, ou seja, a carne do prepúcio. E essa forma de marcar o pacto entre a nação de Israel e o Deus de Israel. Até hoje, eu sou judeu, ok? Todos os judeus que nascem na religião judaica, a menos que sejam judeus já de berço convertido ao evangelho, mas é muito raro isso acontecer, raríssimo. Eu só conheço 2 em centenas que eu conheço, que nasceram em um berço evangélico, porque os seus pais já se converteram anteriormente a Cristo, e aí não passou pelo rito da circuncisão. Do contrário, todo o judeu, por obrigatoriedade de religião ou de tradição, até o 8º dia de vida, ele passa pela operação da circuncisão. É o que marcou ou que marca o pacto abraâmico. Aqui temos a unidade pactual. Daqui a pouquinho já vamos começar o restante dos exercícios, tá? Em toda a Bíblia percebe-se um só assunto: a reconciliação do homem com Deus. Esses textos estão lá, Romanos 3, 20, 25, 2 de Coríntios 5, 18, 19. Há uma progressão no relacionamento entre Deus e o homem. Resumindo, para você entender, no Antigo Testamento, resumidamente, como funcionou o relacionamento de aproximação entre Deus e o homem. Deus e o homem, lá de Adão a Noé. Deus e as famílias, de Abraão a Moisés. Deus e um povo, os hebreus no Egito e no deserto. Deus e uma nação, Israel e a conquista da terra prometida. Já no Novo Testamento, vemos Deus e a igreja em parceria e com maior intimidade. Para você entender melhor, no Antigo Testamento, eu já falei isso em outras aulas, mas nunca é demais repetir. O Espírito Santo não habitava dentro do homem. Vou repetir. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro dos seres humanos. Estava ao redor dos homens, sobre os homens, à frente dos homens, mas não habitava. Anotou? Mas só tinha 3 tipos de pessoas sobre elas vinha temporariamente a residência do Espírito Santo. Quem eram esses 3 tipos de pessoas? Reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. A maior prova disso é que nenhum rei, quando era levantado em Israel, não poderia ser confirmado rei se não recebesse a unção com corno de azeite na cabeça. Nenhum profeta levantado sobre Israel ou Judá poderia começar o seu ministério se não recebesse a unção de azeite na sua cabeça com corno de carneiro. E nenhum sacerdote poderia iniciar o seu ministério se ele não recebesse a unção de azeite através do corno de carneiro na sua cabeça. Por quê? Esta unção com azeite, que era obrigatória sobre reis, profetas e sacerdotes que marcavam o início dos seus ministérios, apontava para a simbologia futura da habitação do Espírito Santo hoje dentro de cada um de nós. Por quê? No dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, ali mostra com todas as letras que o Espírito Santo veio para habitar. Então hoje o Espírito Santo habita. Jesus deu essa promessa lá no Evangelho de João capítulo 14.
Evangelho de João, capítulo 14. A promessa da habitação do Espírito Santo. Alguém me perguntou esse dia, pastor, então eu agora estou confuso. Por quê? Eu fui convidado a uma separação de pastores e missionários. Pois não, eu também. Geralmente eu também sou convidado. Mas eu vi algo estranho que eu nunca tinha visto em 23 anos de cristão. Pois não. Vamos lá. O que me ouviu de estranho? Eu vi lá os pastores que iam ser separados, né? Em fila, as missionárias na frente, e daqui a pouco entra um grupo de diáconos. Até aí, tá normal. Não, mas houve uma coisa estranha. Cada diácono carregava um bote, um tanque de quase 5 litros de azeite. Aí tá estranho o negócio. E ficaram na frente dos candidatos a serem separados. Aí eu já comecei a me preocupar. O negócio tá estranho, meu irmão. E aí abriram a tampa do tanque. E aí já comecei a ver. Ei, Jesus, já estou vendo o que vai acontecer. O que aconteceu, meu irmão? Levantaram o tanque na cabeça de cada um dos ordenados e tomaram um bom banho de azeite. E ainda o pastor da igreja deixou bem claro. Assim como os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos para dar início dos seus ministérios, assim estamos ungindo a estes nossos irmãos ao pastorado e como missionárias. Eu falei, Jesus, não estão entendendo nada. Esse é o critério do Antigo Testamento, mas não é o critério do Novo. Porque Jesus deixou bem claro, e também o apóstolo Paulo deixou bem claro, e também a carta Tiago deixou bem claro, que para a separação de obreiros na dispensação da graça, sabe o que é isso aqui? Imposição de mãos. Mas, pastor, então é a igreja que faz isso? Ela está cometendo pecado? Não, ela está cometendo um desvio bíblico. Nem todo desvio bíblico é um pecado, mas todo pecado é um desvio bíblico. Então, irmãos, e o uso do azeite no Novo Testamento ou no óleo? Qual seria? Tem alguma finalidade? Tem. Unção aos doentes. Aonde eu vejo isso na Bíblia? Anote aí então. Se você tem dúvidas, vamos tirar essa dúvida agora. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículos 12 e... Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Está anotando? Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Ali é a primeira indicação no Novo Testamento que vemos que a unção com óleo é para a cura dos enfermos. Não que haja poder no óleo em si, do azeite em si, para a cura dos enfermos. É um símbolo de fé, é um símbolo de conexão, não é? Com a palavra de Deus. E depois na carta a Tiago, capítulo 5. Carta a Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E outra coisa aqui, preste atenção. Alguém já me perguntou, qualquer um pode ungir o enfermo? Não. Diácono pode ungir enfermos? Não. Missionárias podem ungir enfermos? Não. Trabalhadores, porteiros podem ungir enfermos? Não. Só presbíteros, e a palavra presbítero implica presbítero, evangelista, pastor. Anotou? A palavra presbítero, presbiterói, como é no grego, implica presbítero, evangelista e pastor. Mas na minha igreja os diáconos estão ungindo os enfermos. Não entre em conflito com o seu pastor. Vai dar BO, vai dar problema. Fique quietinho. Aí é ele com Deus. Mas você está aprendendo pela palavra de Deus que diácono não pode. É ordenança bíblica. Não é coisa da nossa cabeça. É o que está aqui. O que está aqui tem que ser obedecido e seguido. Amém, meus irmãos? Na próxima aula, eu vou abordar um pouquinho mais sobre o dilúvio. Hoje só demos apenas um pontapé inicial. Bem rapidamente eu vou falar sobre o dilúvio.
e vou falar sobre os patriarcas. Essa parte eu quero desenvolver bem. E agora nós vamos então corrigir o que nós deixamos para trás. Já corrigimos todo o bloco primeiro, correto ou não? Sim. Então vamos para o bloco 2. Vamos para o bloco 2. É pequenininho. Vamos corrigir do 1 ao 10. Isso, para nós não nos excedermos no horário. Você Sim. parou no número 10 do bloco 1. Parei no número 10 do bloco 1. Obrigado. Confere, gente. Eu tô tão... É porque a gente ficou sem a aula passada, então é normal que a gente tenha se perdido um pouquinho. Então, parei no número 10. Então, Aqui. perfeito. Então, vamos no bloco 1 e corrigimos do número 11 ao número 20. Vamos lá. Número 11. O livro de Números possuía uma mensagem restrita à tribo de Levi. Certo ou errado? Ou seja, X ou O? X. Errado. Ah, meu Deus do céu. O livro de Números é para todos, não é ligação única para a tribo de Levi. Então é O, errado. 12. Quando o livro de Deuteronômio foi escrito, a nação de Israel se encontrava ao lado do Monte Sinai. Certo ou errado? Ó. O, errado. Não estava ao lado do Monte Sinai. Estava próximo do Monte Ebal, segundo alguns escritores e historiadores. Então, 12, ó. 13. O livro de Josué registra a história de Israel desde a chamada de Moisés. Certo ou errado? Ó, também. Porque o livro de Josué não fala a chamada de Moisés. Moisés já estava morto. Então, número 13, ó, errado. 14. O livro de Números se assemelha no Novo Testamento à carta aos Hebreus, certo ou errado? X. Errado. Ó. Ó. Totalmente errado. O livro que se assemelha à carta aos Hebreus é Levítico e não Números. Então, Levítico e Hebreus são muito parecidos, falam do mesmo tema, sacerdócio. Então, número 14, ó, errado. 15. O livro de Josué talvez tenha sido escrito por um dos profetas de sua época. Certo ou errado? X. X, certíssimo, certíssimo. 15x, certo. 16. O título do livro dos Juízes provavelmente foi sugerido pelo versículo 16 do capítulo 2. Certo ou errado? X. Errado. Meu Deus. Lê com atenção Juízes 16, 2. E você vai se dar conta que está errado. É só ler. Se não ler, aí você cala que vai errar aqui. Então, 16, errado. 17. Na tríplice divisão da Bíblia hebraica, lei, profetas e escritos, o livro dos Juízes acha-se entre os escritos. X, certo ou O, errado? Ó. X, certíssimo. Pastor, vai, pastor. Você tem que ler com atenção, irmã Adele, tranquila. É só ler com atenção que a senhora vai bem. Vai bem. Se não ler com atenção, aí dá probleminha. 18. A opinião mais aceita a respeito de quem escreveu o livro de Juízes é que seja Saul. Certo ou errado? X ou O? Ó. Errado. Errado. Saul nunca viveu no tempo dos juízes, nem antes nem depois. Aliás, ele veio bem depois. 19. O livro de Ruth descreve a situação providencial de Deus na vida de uma família israelita. X, certo ou errado? X. X, corretíssimo. 20. No grego e em tradições posteriores, o livro de Ruth vem em seguida ao de Jó. Certo ou errado? X ou O? X. Errado. Para quem perdeu o bonde, vou repetir. 11, 12
13 e 14. Ó, erradas. 11, 12, 13, 14, ó, erradas. 15, X, certo? 16, ó, errado. 17, X, certo? 18, ó, errado. 19, X, certo? E 20, ó, errado. Conferido? Sim. Vamos do 1 ao 10 do bloco 2, para a gente ganhar tempo, para não deixar muita coisa acumulada. Só do 1 ao 10, nada mais. Do 1 ao número 10, e aí na próxima aula a gente corrige do 11 até o final. Vamos lá. Estamos agora no bloco 2. Bloco 2. Esse eu vou confessar que eu não fiz ele, só fiz a segunda parte. Vamos Esse- lá. Vocês ficaram uma semana sem aula. Aí esqueceram. Vamos lá. Samuel, homem de profunda piedade e discernimento espiritual, foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Certo, X ou errado? Ó, X, X. corretíssimo. Ou é O X? X, certo? Foi o primeiro dos profetas e o último dos juízes. Número 2. Davi era poeta altamente inspirado. Suas canções de louvor enriqueceram a adoração, primeiro do templo e depois da igreja cristã. X, certo ou errado? X. X, corretíssimo. 3. Davi previu a vinda do rei messiânico a quem ele em vida representou de modo perfeito. X, certo ou errado? Eu acredito que X. Errado. Errado. Ele não conseguiu representar Cristo de modo perfeito. Ele fracassou muito. Representou sim, mas de modo errado, incorreto. Então, número 3, ó, errado. Porque estamos aqui afirmando o modo perfeito. Então, ele não conseguiu de uma forma perfeita. Número 4. Embora Israel tivesse uma aliança com Deus, a maior parte de seus reis havia rejeitado e ultrajado as obrigações inerentes a tal aliança. Número Certo. 4, X certo X. ou X certíssimo, certíssimo. Número 6. O compilador final do livro de Reis deve ter vivido Número depois 6 ou da... número 5, É o pastor? 5, pastor. É 5, o desculpe, 5. desculpe, 5, 5, 5. O escritor do livro dos Reis descobriu que foram muitos os reis de Israel e de Judá que guardaram a aliança com Deus. Certo ou errado? Errado. X ou O? Errado. O, errado. Bom número não guardaram, não guardou a aliança com Deus. Foram até reis muito maus. Então, número 4, ó, errado. 5, 6, 6. O compilador final dos livros dos reis deve ter vivido depois da queda de Judá no ano de 596 a.C. Certo ou errado? X, certo, certo. X, certo. Aqui está falando do compilador final, ou seja, daquele que fez o registro final. Número 7. A Septuaginta denomina os livros das crônicas de Paralepomena, que quer dizer coisas omitidas nos livros de Samuel e dos reis. Certo, X ou errado? Alguém está com o áudio aberto, está vazando um som aqui um pouco forte. Se puder, fecha. Obrigado, obrigado. Vamos lá, de novo. Número 7. X certo ou errado? X. Número 7, X, certo. 8. Os livros das crônicas é acentuadamente didático e insiste nas bênçãos recebidas por aqueles que vivem uma vida religiosa autêntica. Certo, X ou O errado? Ó, errado. O errado, erradíssimo. Uhum. Então, O errado. Número 8, O errado. Número 9.
Os livros das crônicas foram compilados de ricas fontes históricas, que constavam de arquivos anteriores, além de Josué e Juízes. Certo? X ou errado? Ó, O errado. errado Ó, também. errado. Uhum. Recapitulando, para quem perdeu o bonde: 1x, 2x, 3O, 4x, 5O, 6 e 7x, 8 e 9O, 10x. Anotadinho? Anotadinho? Isso conferido? Próxima aula corrigiremos do 11 ao 20, tá? Não se esqueça, bloco 2, do número 11 ao número 20. 10 e 2 da noite, vamos já encerrar a nossa aula. Próxima aula, então, anotem aí, nós estaremos continuando. Deixa aqui eu fazer aqui o registro na minha página. Estaremos, então, falando alguns detalhes sobre o dilúvio. Próxima aula será 15 de abril, ok? 15 de abril. Estaremos falando sobre o dilúvio. E estaremos também falando um pouquinho sobre os patriarcas, né? Dando uma boa visão do Antigo Testamento, que é muito extenso, na verdade, né? É uma riqueza que não dá para estudar em 7 aulas, né? Nossa matéria, pelo fato que não tivemos a aula na aula passada, pelo problema da minha conexão, ela vai ser fechada no dia 6 de maio. E aí, no dia 13 de maio, sim, começaremos uma nova matéria e provavelmente com novos alunos. Hoje recebi uma comunicação aí de uma pastora de Boston que está muito interessada nas nossas aulas e provavelmente teremos novos companheiros, novos colegas. Essa telinha aqui vai ficar bem apertada, graças a Deus, e a glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Se não há perguntas, se não há questionamentos, então já damos por encerrada a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos, pastor Francisco, que hoje teve um problema na sua conexão, não podemos assistir, né, o seu bonito sorriso, mas continuaremos ter esse privilégio a partir da próxima aula. Temos também a alegria de rever irmão Alain, continue bonito, né? Se cuidando como nunca, né? E a sua esposa está lhe cuidando bastante. Muito bom rever também a senhora irmã Cristiana, evangelista Alexandre. Tá chegando maio, tá chegando maio. O coração tá quase parando, papai do céu, né? Final de maio. Daqui a pouco vocês vão saber o mistério, né? Que vai ser lançado um cartaz aí que a gente vai compartilhar com os irmãos, mas teremos um abençoado seminário de escatologia ali em Nagasaki no último final de semana de maio. Obrigado, Alisson Breno, pela sua participação. Irmã Deli Alecrim, o chá que me calma, que me acalma. Irmã Vanderlei Almeida, Deus abençoe. Ajusta aí o seu iPad. Próxima aula a senhora vai estar no telão bonito do seu iPad. Irmã Flávia Pitol, obrigado. Irmã Revela Werneck, Deus abençoe. A senhora com esse sorriso está representando o seu pastor Francisco. Também Arthur, Deus abençoe, Arthur. Ansioso para te conhecer pessoalmente ali em Thomaston, se Deus quiser, no mês de agosto. Ricardo, chegou a apostila, Ricardo? Chegou a apostila ou não? Ainda não, calma, tranquilo, ela vai ser enviada segunda. Alguém fez pinima com correio, fez uma coisa errada aí, que a apostila do Ricardo não chegou. Irmã Gleice Cake, Deus abençoe com seus bolos. JV, Joshua Vasconcelos, gostei dessa toquinha, desse Adidas, só o Joshua lançando moda. Irmã Angélica Freire, obrigado pela sua participação. Jonathan, Vanderlei Santana, irmão Victor, obrigado a todos vocês que puderam estar conosco na aula de hoje. Estaremos então orando, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Vou pedir à nossa irmã Flávia Pitou. Ela apita muito, né? Ela apita muito. Com 4 crianças que ela tem que apitar constante. Mas Flávia está aqui do ladinho, né? Entre aspas, né? Aqui do ladinho nosso, né? Está na Flórida, está na cidade de Odessa, né? Colado com Tampa. Ainda vou visitar a irmã Flávia, né? Bem Conhecer mesmo, o seu pastor. esposo, a sua família, né? Vamos desfrutar aí de um almoço abençoado. Nós vamos antes do Natal, estamos aí. O dia que o senhor falar, pastor.
Vai ser um prazer. Não, vamos ter essa alegria de estarmos aí, se Deus assim nos permitir. Vamos pedir nossa irmã Amém. Flávia trazer uma palavra final de oração e aí nos despedindo da aula de hoje. Irmã Flávia, por favor. Senhor, meu Deus, primeiro venho te agradecer por essa aula, Pai. O Senhor sabe tanto que tem feito bem para nós aprender da tua palavra, Glória a ti, Senhor. Senhor. Que o Senhor venha continuar abrindo nossos corações, nossa mente, nossos olhos para as tuas coisas, Pai. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha também usar a nossa boca, Pai, que tudo que a gente aprender aqui, a gente pode usar e repassar lá fora, Pai. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada aluno aqui, cada família representando, Senhor Deus, em Graça nome te de damos, Deus. Jesus, meu Pai. Abençoe a vida do pastor Luiz, da família dele, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais abençoar a saúde dele, Senhor, abençoar a escola, Pai, que venha, Senhor, prosperar, Senhor, para a tua honra e glória, Pai. Abençoe, Senhor, nós agora, a nossa noite de descanso, Deus, que viemos, Senhor, meditar na tua palavra e tudo que aprendemos aqui hoje, Pai. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso e compromisso e disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É e necessário que que ele eu cresça diminua. e eu É diminua. necessário que ele É cresça necessário que e ele que cresça eu e eu diminua. diminua. É É necessário necessário que ele que ele cresça cresça e e eu que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a Toda honra e glória toda e o glória. poder. Beijo no coração de vocês. Deus os abençoe. Boa noite de terça-feira. Amém. Ótima e Deus abençoe. abençoada semana. Vejo vocês dia 15, próximo, terça-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Amém.